tem uma pergunta que precisa ser feita depois de tudo que tá acontecendo nessa semana. Um jornalista teve o celular apreendido e o sigilo da sua fonte revelado depois que uma investigação foi aberta. Por que isso aconteceu? Ele fez uma matéria falando que o Flávio Dino estava usando um carro oficial de uma forma irregular. E se você olha de uma forma muito rápida, parece uma coisa simples. Ele tá usando um carro de uma forma irregular. Na verdade, parece que não era ele, eram os familiares dele que estavam usando um carro oficial ali do Tribunal de Justiça do Maranhão. Mas a coisa não é tão simples assim, vai muito além e eu vou explicar tudo pra vocês aqui nesse vídeo. E aí, como que essa treta começou? Um jornalista maranhense que se chama Luiz Pablo, ele publicou ali no final de 2025 imagens de uma Toyota SW4 blindada que pertencia ao Tribunal de Justiça do Maranhão, sendo utilizada durante a estadia de Flávio Dino e familiares no Maranhão. Então, eles foram viajar para lá e aí eles disponibilizaram esse carro do Tribunal de Justiça do Maranhão. Olha só que vida maravilhosa. Eu e você, a gente não consegue ter assim umas mordomias, né? Ou você aluga um carro, ou você tem seu próprio carro, ou vai de ônibus mesmo. E essa publicação, ela justamente mostra o que é. Aparentemente, o que parecia ali era que tinha um carro oficial sendo usado de uma forma irregular, porque não pode usar um carro assim. O Flávio Dino vai vir pro Maranhão, vamos dar um carro para ele. Não funciona assim. Até porque esses carros aí, eles geram custos que o Estado paga. O Estado, vulgo nós, contribuintes. Então, o certo era que não fosse essa bagunça assim, né? Que fosse uma coisa assim, mais controladinha, mais necessária mesmo. E outro ponto que se destaca é que logo depois dessa matéria, abriram uma solicitação formal para disponibilizar um carro para o Flávio Dino. O que mais uma vez reforça a ideia de que sim, ele estava usando o carro de forma irregular até então. Então aqui a gente nem vai se aprofundar em todos esses gastos públicos que esse carro gera com combustível, motorista, seguro, enfim, coisas que não deveriam estar sendo feitas ali se não tinham as suas devidas autorizações. Todas essas mordomias que eles têm já são muitas, né? Agora se a gente pensar que ainda são feitas assim como um favorzinho, aí fica um pouco mais difícil pra gente. Mas vamos nem pensar por esse lado, nem assim se aprofundar muito nisso aí. O jornalista foi lá, descobriu o que estava acontecendo, postou a foto lá no jornal, fez a sua denúncia, ok, tudo lícito. Até então ele tinha o direito de sigilo da fonte, falaram pra ele publicou, ok. Não em tempos em que a gente vive hoje, porque o Alexandre de Moraes abriu um inquérito. Pegou a PF, levou lá na casa do jornalista, apreendeu o celular desse jornalista e descobriu quem é a fonte. Quem foi que falou isso aí, esse absurdo do Flávio Dino? Como você ousa falar contra o STF aqui do Brasil? Que absurdo. Tudo isso aí, essa apreensão do celular desse jornalista, aconteceu lá em março. Só que agora, né, eles conseguiram abrir esse dispositivo, demora um pouco, e aí foi descoberto o sigilo da fonte e tá aqui justamente um outro grande problema desse caso todo. E dentro desse celular, eles encontraram a fonte desse jornalista, que foi o Raimundo Cotrim, ex-secretário de Segurança do Maranhão. Ele foi apontado aí como fonte do jornalista. E aí, segundo a PF, o Raimundo Cotrim teria acessado informações pessoais restritas e mandado todas as informações aí para o jornalista. E aí entra vários pontos, que é claro que para o Alexandre de Moraes conseguir fazer essa operação toda, ele teria que arrumar aí um crime, um pretexto, e o pretexto que ele arrumou foi que o jornalista ele teria recebido um pagamento muito suspeito de 100 mil reais. Nossa, mas que pagamento suspeito é esse aqui de 100 mil reais? Espera aí que eu vou fazer uma busca e apreensão na sua casa, vou fuçar no seu celular, descobrir qual é o sigilo da sua fonte que veio falar contra o meu amigo Flávio Dino, e aí se destrinchou tudo isso que a gente sabe até aqui. Mas assim, ok, esse pagamento de 100 mil, ele pode ser uma dúvida, ele pode ser uma questão, talvez ele deveria ser investigado, pode ser que sim, mas por que chegar ao sigilo de uma fonte de quem foi lá e fez uma denúncia contra o Flávio Dino? Será que seria uma matéria paga para afetar o Flávio Dino? Será?
Será que foi por isso? Não sei, né? Porque esses 100 mil aí era muito fácil. Vai lá, quem depositou? Por que depositou? Vai atrás. E fazer uma busca e apreensão. Entrar nas conversas desses jornalistas e descobrir quem foi a fonte que dedurou que o Flávio Dino estava usando esse carro oficial de uma forma irregular. É um pouco estranho, não é? Não parece assim? Me parece, só que foi assim uma desculpinha. Ele realmente precisaria, né, de uma desculpinha ali para conseguir fazer essa investigação contra o jornalista, porque o jornalista aqui no Brasil, e eu acredito que no mundo, ele tem o direito ao sigilo da fonte. Então ele foi lá, arrumou ali um pretexto, entre muitas aspas, que eu não sei se é ou não crime, se é ou não pretexto aqui, né, eu tô só conjecturando. E foi fazer a busca e apreensão na casa desse jornalista, pegar o celular e descobrir quem foi que contou que o Flávio Dino estava usando o carro de uma forma irregular. Agora, outra coisa que me passa na cabeça é assim, tanta coisa acontecendo nesse Brasil de meu Deus, para ele estar preocupado em quem é a fonte que revelou que o Flávio Dino estava usando esse carro. É que tem pouca coisa acontecendo aqui, né? Pouco problema, pouca coisa grave acontecendo aqui no Brasil no momento. Até então, o sigilo da fonte, ele não é um favor concedido pelo Estado para o jornalista. Ele está na Constituição, no artigo 5º, inciso 14, garante o acesso à informação e determina que seja resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício da profissão. Agora você imagina o grande problema que os jornalistas eles têm hoje, porque eles trabalham produzindo matérias que sempre tem ali as pessoas que não estão muito favoráveis a ela. Se o STF começar a olhar assim e falar, esse sigilo aqui da informação, eu vou te dar o direito, jornalista. Para você não, imagina o quanto vai ficar difícil para jornalistas investigativos conseguirem que as pessoas falem o que elas precisam falar, para que elas cheguem onde elas precisam chegar, para que a gente consiga descobrir coisas sobre diversos crimes. Eu acompanho muito política, acompanho muito também caso criminal. E nos casos criminais tem muito dessas pessoas falando para jornalista justamente por esse sigilo da fonte que eles têm ou tinham, né? Então imagina a problemática disso tudo agora, porque quem em sã consciência vai lá falar com um jornalista agora sabendo que você pode ou não ser agraciado pela Constituição, depende de quem tá dentro desse processo. Principalmente quando a gente fala sobre políticos, principalmente em denúncias contra o STF, quem vai ser o louco de escrever uma matéria? Quem vai ser o louco de falar coisas ali, sabendo que a qualquer momento você pode ser descoberto, ter a sua vida revirada e tá em todos os jornais, porque você viu uma coisa ali que você achava que não era tão regular, foi lá e falou para um jornalista, achando que estava tudo ali resguardado no direito da Constituição do Brasil, e aí você descobre que nem tanto. É um pouco relativo, depende de quem você tá falando, depende de quem você tá relatando. Complicado, né? Outra coisa que me chamou muita atenção é que diversas manchetes estão falando do Luiz Pablo, que é o jornalista, como um blogueiro. Na minha visão, eles só estão tentando diminuir o trabalho do jornalista. A Constituição, ela não fala que só grandes jornalistas de grandes jornais que têm o seu sigilo da fonte resguardado. Não, qualquer jornalista, qualquer pessoa que se forma, ela tem o seu sigilo da fonte resguardado. Por que estão tratando ele agora como blogueiro? Porque ele falou algo contra o Supremo Tribunal Federal do Brasil? Outra coisa que me deixa, assim, impressionada é que, inclusive, diversos jornalistas estão apoiando, inclusive a Daniela Lima, assim, tá, ela é uma esquerdista, só que, gente, ela é uma jornalista também. Será que por nenhum minuto passa que os colegas de trabalho dela podem passar por isso, ou até ela mesma? Apesar que ela é uma jornalista bastante da esquerdista. Então, para ela, é realmente um pouco mais difícil que ela esteja em uma situação tão delicada com o STF, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, não é mesmo? A PF, ela alega que ela não tá simplesmente tentando descobrir uma fonte jornalística. Não, ela tá investigando perseguidores do Flávio Dino. E esse recebimento bastante suspeito desses 100 mil reais. Será que ele não foi pago para escrever essa matéria contra o Flávio Dino? Não sei. A PF está justificando dessa forma essa operação. Mas me conta aqui, o que você acha disso? Você acha que é isso mesmo? Você acha que não é isso mesmo? Porque eu quero saber o que você acha.
Outra coisa que pouca gente está falando, mas eu vou citar aqui para vocês, é o fato de que os ministros do STF, eles têm garantias. Eles não podem ser exonerados por questões administrativas, mas eles podem sofrer um impeachment pelo Senado. E aí, como existiu essa denúncia dessa utilização, dessa suposta utilização de um patrimônio público de uma forma indevida, isso aí poderia dar arma para o Senado julgar se o Dino merece ser impeachmentado ou não. Olha só onde isso pode chegar, e talvez seja por isso que o Alexandre de Moraes esteja aí mexendo seus pauzinhos para salvar o amigo dele. Mas essa decisão, ela vai muito além de um impeachment do Flávio Dino, ela vai muito além do fato do Flávio Dino estar usando um carro de uma forma irregular ou não, porque isso precisa ser provado. Essa discussão aqui, ela é muito mais grave, ela é sobre liberdade de imprensa, fiscalização do poder e limites do Estado. Quem controla o controlador? A gente viveu isso na época da ditadura militar, onde os jornalistas eram presos. Será que a gente está voltando para lá e não está se dando conta de tudo que está acontecendo? Definitivamente, no meu ponto de vista, uma democracia saudável, um país que vive uma democracia saudável não deveria ter medo de ser fonte de um jornalista. Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso. Esse debate, ele vai muito além do Luiz Pablo, muito além do Flávio Dino e muito além do Alexandre de Moraes. Vivemos tempos sombrios aqui no Brasil. Até o próximo vídeo.